um cara que simplesmente comprou uma emissora para que ela pudesse transmitir os filmes que ele gostava. Até aí, tudo bem. Porém, quando ele perdia alguma cena, ele obrigava a emissora a repetir a cena que ele perdeu. Isso quantas vezes fosse necessário. Não importava o que os telespectadores pensassem. Já outro deixou a emissora dele, que já estava falida, funcionar em um prédio demolido. O vídeo de hoje é sobre alguns donos de emissora um tanto quanto questionáveis. É verdade que muita gente merecia estar aqui nessa lista, mas cara, vai por mim, é um pouco difícil competir com esse pessoal aqui. Bora lá! Howard Hughes. Que história maluca! Howard foi simplesmente uma das pessoas mais ricas do mundo. Era bilionário, tinha dinheiro até não acabar mais e era apaixonado por aviões. Não é à toa que era engenheiro aeronáutico e chegou até mesmo a produzir filmes. No ano de 66, ele se mudou para Las Vegas. Hughes sofria com insônia e, como não conseguia dormir à noite, costumava assistir televisão para passar o tempo. Bom, o problema é que nenhuma emissora de TV transmitia 24 horas por dia naquela época. E mesmo quando elas estavam no ar, Hughes não gostava dos programas que elas passavam. Foi aí que ele teve a ideia genial. Por que eu não compro uma emissora para mim assistir? Em setembro de 67, ele comprou o Canal 8, a KLAS TV, por uns 3,6 milhões de dólares. Ele ordenou que a emissora transmitisse 24 horas por dia e que de noite passasse seus filmes favoritos e sem intervalos. A partir daí começou uma bagunça. Hughes às vezes pegava no sono, se distraía com alguma coisa ou se levantava para fazer alguma tarefa. Quando isso acontecia, acredite se quiser, ele pegava o telefone, ligava para a emissora e ordenava que eles rebobinassem a fita e exibissem as cenas que ele perdeu. E teve vezes que as cenas foram rebobinadas várias e várias vezes, deixando os telespectadores malucos. Quando ele achava o filme muito chato, pegava o telefone, ligava para a emissora e mandava trocar. Isso no meio do filme. Só que tinha um problema óbvio. Hughes não era a única pessoa que assistia aquela bagaça. O Canal 8 se tornou um grande chamariz. Afinal, eles exibiam filmes completos e sem propagandas, quando as outras emissoras estavam fora do ar. Vários telespectadores ligavam irados, perguntando que diacho o canal estava fazendo. Isso quando a programação era interrompida e o Hughes fazia uma mudança louca de última hora. Aí cabia aos funcionários informar os telespectadores que isso era a ordem do patrão, que resolveu colocar outra coisa no ar e que eles não podiam fazer nada. Um funcionário do canal ficou encarregado dos filmes. Cada dia ele escrevia a sinopse dos shows e dos filmes para apresentar ao Hughes. Algumas vezes ele mudava de ideia e ligava para a emissora pedindo para que o filme que eles haviam programado fosse mudado. O mais engraçado é que a emissora dele conseguiu contornar algumas questões de direitos autorais de alguns filmes que eles não podiam exibir. Isso porque o Hughes era dono de um grande estúdio de Hollywood, a RKO, que tinha um catálogo bem grande. De qualquer forma, essas maluquices custaram um dinheirão aí pro Hughes, mas dinheiro para ele não era problema. Howard foi dono da emissora até falecer em 76. Inclusive, ele tinha uma casa bem grande, onde hoje é o estacionamento da emissora. A KLAS ainda existe, e inclusive tem uma foto dele bem grande lá na casa. Pipa do Amaral foi sem dúvida nenhuma um dos patrões mais controversos. Foi ele quem fundou a TV Rio Canal 13 nos anos 50. Segundo o livro Marechal da Vitória, ele vivia em conflito com os funcionários, tanto que um dia os empregados, revoltados com atraso de salários, quase colocaram fogo num barco de luxo comprado por ele e que estava ancorado no pátio da TV Rio. Por outro lado, o Pipa realmente entendia muito de televisão, como poucas pessoas. Ele, com a ajuda do Walter Clark, conseguiu levar a TV Rio ao primeiro lugar de audiência. No entanto, cometeu erros que levaram a emissora para o fundo do poço. Segundo o livro O Campeão de Audiência, o Pipa era um pouco pão duro, meio mão de vaca. Não era muito de gastar dinheiro, queria sempre economizar as coisas,
Walter conta que certa vez, em determinado período, Pipa se afastou dos negócios por conta de uma doença e deixou seu filho, Pipinho, em seu lugar. A emissora cresceu bastante, mas quando ele voltou recuperado, meio que não suportava o sucesso do próprio filho e chegou a virar inimigo dele. Um dia, entrou no meio de uma reunião da emissora e disse que se alguém conversasse assuntos da TV Rio com o filho dele, o sujeito seria mandado embora. Pipa também tinha o defeito de não confiar nas pessoas, mesmo que fossem seus colaboradores mais próximos. Conta também que em certo momento ele começou a construir uma casa em Angra dos Reis e queria que Walter fechasse permutas da emissora para equipar a casa dele com eletrodomésticos, cortinas, tapetes e até livros para a biblioteca, o que foi a gota d'água. Afinal, Walter precisava lidar com os problemas da emissora, enquanto Pipa queria mobiliar a casa dele. Walter foi para a Globo no final dos anos 60 e Pipa não aceitou a saída dele. Demitiu vários funcionários, fez a limpa. Por má administração de sua parte, a TV Rio acabou sendo vendida e faliu no final dos anos 70. O Bem Esperado tinha a Rádio Continental, que fazia muito sucesso, e por conta disso decidiu abrir a TV Continental, Canal 9, em 59. E tudo isso vendendo ações ao povo. Povo esse que, segundo matéria do Estadão, nunca chegou a fazer parte de qualquer balanço contábil. A TV Continental se instalou num prédio da Rua das Laranjeiras, que pertencia à antiga Flama Cinematográfica. Tinha uma programação cultural, informativa, com jogos de futebol e entre outros. Mas um dia o dinheiro das ações negociadas com o povo ia acabar, e de fato acabou. O canal, a partir daí, entrou em declínio, perdeu a audiência e sofreu com a fuga dos anunciantes. Bem que a Continental tentou se recuperar, mas os índices de audiência não acompanharam. Não existia uma base econômica que permitia à emissora manter em dia os seus pagamentos. Começou a dever dinheiro para Deus e o mundo. Um dos funcionários simplesmente enlouqueceu por conta de desnutrição. Outros dois tentaram acabar com a própria vida, pois não tinham dinheiro para pagar os seus boletos. O Rubens Berardo de fato não pagou mais ninguém e decidiu vender a emissora em outubro de 69 para um ex-funcionário da Globo chamado Abdon Torres, pessoa totalmente despreparada que comprou um verdadeiro ferro velho. Mas, no entanto, Abdon dizia que não tinha medo do fracasso e prometeu 1001 coisas. Diziam na imprensa que a emissora ficaria 6 meses na moita e aí teria um grande estouro. Ele tomou a decisão de transformar a emissora em um canal exclusivo, tipo uma TV a cabo, quando isso nem existia no Brasil. Para assistir a programação, o telespectador precisava pagar uma taxa por mês e recebia um receptor especial para assistir a emissora. Isso virou até uma piada na época. Um jornalista disse que nem de graça o telespectador ligava no Canal 9, pagando então nem pensar. Porém, a última palavra era do Contel, que proibiu que o Abdon fizesse a tal prática. O Canal 9, que estava entupido com filmes, chegou até a lançar alguns programas, mas todos saíram do ar. Para piorar a situação, o dono do prédio das Laranjeiras, onde ficava instalada a TV Continental, mandou despejar a emissora. Abdon, sem nenhum dinheiro no bolso, tomou a decisão de tirar a Continental de lá. A emissora pegou seu caminhão de externas e ficou estacionada no Grajaú Tênis Clube, de onde passou a transmitir os seus filmes e os seus programas. Abdon mais tarde viu que foi uma ideia meio idiota e decidiu voltar ao prédio. Afinal, uma ação de despejo demorava meses. Mas a essa altura do campeonato já era tarde demais. Parte do prédio já tinha sido demolido. Só a fachada da emissora permaneceu de pé. Como a Continental estava no mato sem cachorro e não tinha nem grana para comprar um cafezinho, decidiu ficar ali mesmo no prédio demolido. Abdon então voltou a prometer muita coisa. Disse que um poderoso grupo de investidores iria reerguer a Continental. O nome da emissora, inclusive, foi trocado para TV Guanabara. Por conta de uma promissória não paga, a concessão da emissora foi cassada em 71, terminando de vez com a história dela. A TV Rio faliu em 77, mas voltou ao ar em 88 pelo Nilson Fanini. Walter Clark, em seu livro O Campeão de Audiência, diz que Fanini era um homem de bem, uma pessoa séria,
O único problema é que ele não entendia nada de televisão e nem mesmo tinha dinheiro necessário para se lançar no ramo. Walter também disse que o sócio dele, o Cláudio Macário, também caiu de paraquedas nesse negócio de televisão. E esse foi o problema. A TV Rio, desde o início, padeceu de falta de dinheiro e da experiência de Fanini e de seu sócio. Walter conta que os dois não tinham dinheiro nem mesmo para fazer uma emissora de TV barata. O plano era inaugurar a TV Rio em setembro de 87. Na época, o mercado estava na maior expectativa. Mas isso não foi possível, afinal, a falta de dinheiro impedia a construção da antena da emissora no Sumaré. Walter disse que sua paciência durou até maio de 88. As coisas continuavam bem complicadas, faltava dinheiro até para as despesas mínimas. Ele conta que Fanini chegou a procurá-lo e disse: "Se eu não inaugurar essa emissora até junho, estou falido." Algo que Walter teria respondido: "Lamento desapontá-lo, mas você já está falido. Pode inaugurar sua estação hoje mesmo, pois sem dinheiro você nunca conseguirá estabilizá-la. Se você não tem recursos para segurar a televisão pelo menos um ano no vermelho, daí para mais não vai emplacar." A TV Rio, de fato, saiu do papel em 88, mas em pouco tempo se atolou em dívidas e problemas. Fanini vendeu a emissora um mês depois. Dá para acreditar? Lá em Recife, Pernambuco, existe a TV Tribuna. A emissora está passando por graves problemas financeiros. A situação é a seguinte: o fundador da emissora, João Santos, morreu em 2009 e aí começou uma disputa dentro da família pelo controle do grupo João Santos, que até então era dono de mais de 47 empresas, sendo a principal delas a Cimento Nassau. Inclusive, integrantes da própria família acusaram os irmãos Fernando e José Santos de estarem dilapidando o patrimônio das empresas em benefício próprio. Segundo o jornal Valor Econômico, eles são acusados de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, fraudes e formação de quadrilha. A questão é que de 2010 para cá, o grupo vem mergulhando em dívidas. Até uma das fábricas de cimento do grupo operava com uma tecnologia totalmente obsoleta. E quem também vem sofrendo muito é a TV Tribuna e seus funcionários. Em novembro de 2021, a emissora foi acusada de não pagar os salários em dia. Os funcionários chegaram a alegar que eles pagaram com kit composto por 2 bandejas de ovos, linguiça, uma ave natalina e um espetinho, que inclusive teriam sido doados por um anunciante do canal. Segundo apurou o site Na Telinha, a falta de salários teoricamente se deve ao fato das contas do grupo terem sido bloqueadas para pagar processos e dívidas com os credores. Uma das donas da emissora continuou publicando normalmente em suas redes sociais vídeos ouvindo música e bebendo com seus amigos, como se nada tivesse acontecendo. A emissora suspendeu alguns programas na época e em novembro do ano passado, com 3 meses de atraso de salários, os jornalistas declararam estado de greve. A TV Excelsior foi vendida para Otávio Frias e Carlos Caldeira por volta de 69. Já nessa época, a emissora enfrentava problemas, estava em regime de sequestro. Como o grupo que comprou era economicamente poderoso, todos os funcionários estavam bem esperançosos. Afinal, aparentemente, eles iriam regularizar as finanças da emissora. Os novos donos disseram para os credores que eles poderiam confiar na Excelsior. Contudo, o que aconteceu depois daqui foi justamente o contrário. Segundo depoimentos do livro da TV Excelsior, Frias não entendia muito de televisão e administrou mal a emissora, que decaiu em questão de audiência, em uma época em que a Globo só crescia. E o que também estava crescendo eram as dívidas. A programação da emissora tinha enormes falhas. Eles colocaram diretores que não sabiam o que estavam fazendo. Fato é que os dois não ficaram muito tempo com a emissora. Eles deram um jeito de vendê-la. Aí é que tá. Só que na venda, Otávio e Carlos foram malandros e apenas transferiram as concessões de São Paulo e do Rio de Janeiro.
mas ficaram como donos dos imóveis e dos equipamentos da emissora. Gianfrancesco Guarnieri disse que quando o filho de Simonsen voltou, não houve quem não achasse que aquilo era um grande golpe em cima dele, que iam sair com a parte do leão e iam deixar ele se azarar com todas as dificuldades. A partir daí, a emissora foi pro buraco mesmo. A imprensa não divulgava mais a programação dela, pois ela própria não sabia o que ia colocar no ar. A emissora teve sua concessão cassada nos anos 70. Segundo o livro da própria, com a Excelsior fora do ar, o patrimônio do canal começou a ser saqueado. Frias e Carlos conseguiram a posse de 2 prédios da emissora e os equipamentos que haviam sobrado em São Paulo nos prédios da Vila Guilherme, mesmo sendo embargados pela justiça, foram retirados, desviados e aproveitados pela TV Gazeta Canal 11 de São Paulo. No início, a TV Gazeta negou que os equipamentos eram da TV Excelsior. Depois, entrou com uma petição solicitando a posse do equipamento em troca de aluguel. Mas por ordem da Justiça Federal, eles passaram por uma raspagem e foram encontrados os logotipos da emissora falida. Por determinação de um juiz, a Fundação Casper Libero foi obrigada a entregar os bens que pertenciam à TV Excelsior e que estavam sendo usados. Ainda, segundo o livro da emissora, o desfecho não foi tão ruim para os funcionários, conseguiram pagar boa parte deles. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham curtido. Se sim, deixe um gostei bonito aí embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!